11h37, voltando a bater papo aqui com o Marcelo Silva, não é isso, Vidal? Com certeza. Ô Marcelo, antes de vocês justamente ter essa conversa com Jorge Oliveira para adquirir o Atlanta, a Associação Esportiva Atlanta, vocês tiveram a pretensão de justamente ter condições também da Doce Mel assumir a Associação Esportiva Jequié? Porque vinculou que primeiro vocês observaram a possibilidade de assumir a DJ e posteriormente veio o Atlanta Doce Mel. Na verdade, Vidal, o pensamento nosso era criar um time novo, era surgir do zero, mas o tempo não era compatível com a competição de 2008 que a gente queria já disputar. E quando surgiu a ideia de vários clubes que estavam com pendências, estavam perto da desfiliação, entre os clubes estava o Atlanta, estava a Catuense, tem outra equipe que eu não lembro, mas eram 3 que o presidente deu essa opção, e ele passou pra gente aí a opção do Atlanta, por ser mais próximo, e foi daí que surgiu toda essa conversa. Mas inicialmente era fazer um time novo, foi daí que surgiu a possibilidade de regularização de alguns já existentes, e nós fizemos isso com o Atlanta. Ô Marcelo, vocês encontraram, você, o Alípio Júnior, Catalão também, como você, encontraram alguma dificuldade resistência por parte do secretário de esporte, que era o professor Valfredo Dória, e o diretor de esporte era o Júnior Randan. Vocês encontraram, ele colocou alguma dificuldade na possibilidade do Atlanta mandar seus jogos aqui, principalmente no primeiro ano, né? O primeiro ano mandou aqui em Jequié, no início da competição? Eu até te perguntei aqui o nome do Valfredo, que eu não lembrava. Que pessoa espetacular. Desde que nós chegamos aqui, ele nos abraçou, deu todo o apoio, toda a estrutura. E nós buscamos, foi devagarinho, vocês acompanham tudo aquilo desde o início, mas foi uma pessoa que deu todo o apoio do início ao fim do campeonato. E a nossa preocupação era, vamos entrar de cabeça erguida, e se tiver que subir, subimos, se tiver que sair, nós sairemos de cabeça erguida também, e fazer todo o papel e não deixar nenhum tipo de rastro em Jequié. Vamos deixar marcas. Marcas são coisas boas. Nós colocamos um time bom, um time competitivo, todos viram, não tivemos a sorte de subir. Rastro não, que é aquele que você passa, deixa a dívida, deixa as pessoas falando, o que ficou devendo, isso a gente não fez aqui, mas o Valfredo naquela oportunidade foi uma pessoa sensacional para com a gente lá do Atlanta Doce Mel. E o torcedor de Jequié? Você sabe que a maior parte dos torcedores jequiéenses tem no coração a Associação Esportiva Jequié. Existiu por parte dos torcedores alguma discriminação com o Atlanta Doce Mel? Usando o ditado da minha avó, né? Eles ficaram meio que cabreiros, mas quando viram que o nosso intuito era resgatar o futebol de Jequié, então eles começaram a abraçar. Se vocês lembram, não sei se vocês recordam, mas eu vou relembrar aqui, foi o melhor público e renda do campeonato baiano da 2ª divisão de 2008, o nosso. Mesmo o Madre de Deus subindo, ainda foi o melhor público aqui. Madre de Deus teve um público, mas foi aquela promoção, abrindo ingresso para o povo, portão para o povo, que era um ano político e tal. Mas aqui nós tivemos o melhor público e renda da competição. Os torcedores abraçaram a causa quando viram o time. Eu lembro que nós jogamos fora, ganhamos, jogamos em casa primeiro, ganhamos 3-0 do Cruzeiro, jogamos fora contra o Itabuna e ganhamos. Aí o torcedor já estava nas graças dos torcedores, os jogadores. E aquela logística que nós fazíamos, a gente estava numa pousada ali próximo ao estádio mesmo ali, na pista ali, perto do Sulcão, chamado, e nós nunca colocávamos o transporte. Eles tinham que ir andando nessa socialização com os torcedores. O torcedor parava, conversava, brincava, criticava, tudo dentro da moderação, é claro, para a gente estar interagindo e fazendo esse intercâmbio de torcedor e time. Isso tudo caminhou bem, mas infelizmente não conseguimos subir, mas o torcedor fez a sua parte. As divisões de base que vocês estão fazendo, inclusive alguns jogadores indo para o Santos. Nós tivemos a oportunidade, o Wanda entrevistou o diretor, né, do Fluminense, da divisão, coordenador das divisões de base. Como é que foi acertada até hoje essa parceria com o Santos, como também com a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro? Essa aí foi a parte boa de toda essa questão do futebol, porque na 2ª divisão nós começamos a investir, mas não tinha o retorno. Na base nós não temos ainda. Mas começou, digamos que de uma maneira simples. O Biléu, ele tinha uma escolinha e nós tínhamos o material. Nós pegamos toda essa estrutura e colocamos junto com o professor Biléu. Surgiu essa questão da base. A primeira avaliação que nós fizemos foi o Cruzeiro, na sequência o Santos, e daí para frente todas as outras equipes que passaram em Piauí vieram por livre e espontânea vontade, por conhecer um pouco do trabalho. Ok, 12h41, nós vamos dar uma pausa aqui no bate-papo com o Marcelo Silva, do Atlanta Doce Mel.